Vou contar uma história para você. Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo, estudante do 8º período de História da UENG Carangola. E hoje estou aqui com Digiane, Helena e Luciana para conversarmos um pouco sobre os indígenas no contexto da independência. Agora eu vou passar uma para elas para que elas se apresentem aqui para a gente. Oi, pessoal. Eu sou a Digiane, eu sou aluna do 4º período do curso de História da UENG Carangola. Oi, gente. Eu sou a Luciana, sou professora nos cursos de História e Serviço Social da UENG de Carangola e eu espero que esse bate-papo hoje seja muito proveitoso. Olá, eu sou a Helena, assistente social e atualmente estou cursando o 4º período de História na UENG Carangola. E nesse episódio, como já foi adiantado, a gente vai falar um pouco sobre os indígenas no contexto da independência. Pessoal, o termo indígena é o mais correto para se referir a essa população. No entanto, a gente vai utilizar algumas vezes durante esse episódio o termo índio, porque é o termo que se encontra na documentação que a gente utilizou para fazer esse podcast. Então, feita essa ressalva, vamos começar o episódio. Isso aí, Eduardo, é muito importante fazer essa observação. E para a gente começar, pode-se pensar no Diretório dos Índios, que foi criado no século XVIII e garantia alguns direitos para essa população, como a garantia da sua autonomia. Mas isso não quer dizer que havia uma igualdade entre os indígenas e os colonos, porque os indígenas ainda não usufruíam de todos os direitos garantidos aos outros cidadãos. E nesse contexto, pessoal, nós podemos observar ainda a influência do iluminismo na criação do Diretório dos Índios, já que nesse contexto, tudo era baseado fortemente na razão, inclusive essa concepção se lançava para a administração dos estados. Então, só para fechar essa contextualização, a gente pode falar que antes da independência, a população indígena tinha sim alguns direitos, como o de autonomia, que foi citado aqui. No entanto, eles não estavam em posição de igualdade com a população branca. E agora a gente pensando no contexto de independência, ocorreu a Revolução Liberal do Porto em 1820. Essa revolução derrubou a monarquia absolutista em Portugal, instaurando uma monarquia constitucional. Ou seja, a partir desse momento, o rei tem que responder a alguém, nesse caso ao parlamento. Mas antes da instauração desse novo sistema de governo, houve muitas discussões acerca de como fazer essa transição de regimes, por assim dizer. E um grande complicador nesse processo todo era a situação do Brasil, depois de 1808, com a família real fugindo das tropas napoleônicas lá na Europa, eles vêm para o Brasil e passam a governar no Rio de Janeiro, Isso faz com que o Brasil deixe a condição de colônia e se torne o Reino Unido junto com Portugal e o Algarve. Exato. Então, durante as cortes, uma das questões mais relevantes era o que fazer com o Brasil, recolonizado, deixar do jeito que está, enfim, havia várias possibilidades. E aí a gente fica se perguntando, o que tudo isso tem a ver com os povos indígenas? A questão é que tem tudo a ver. Essa população teve participação ativa nesse processo. Sim, Digiane, a gente precisa ressaltar isso, Porque para algumas narrativas históricas, os indígenas só apareceram na chegada dos portugueses. Aliás, algumas narrativas não, a grande parte delas, E depois desapareceram dessas narrativas. Mas eles estavam e estão até hoje nesse território. Então é evidente que eles participaram de vários eventos históricos, incluindo o processo de independência. E nesse processo, os povos indígenas desempenharam vários papéis. Eles lutaram militarmente e negociaram com as cortes de Portugal e, posteriormente, também estabeleceram negociações com o governo do Brasil. No campo da política institucional, havia algumas câmaras controladas por indígenas. Isso ocorria em localidades onde a população indígena era a maioria. Esse controle se relaciona com o Diretório dos Índios e o princípio da autonomia para essa população, e principalmente a busca por lealdade e controle por parte da coroa. Um exemplo dessas câmaras foi a de Arronches, que atualmente fica próxima à Fortaleza, no estado do Ceará. No pós-Revolução do Porto, muitas câmaras viram com desconfiança esse novo governo, em especial devido à ameaça de uma volta à escravidão, no caso da população indígena, que muito se esquece que também foram escravizadas.
Em 1821, Fortaleza, a capital da província do Ceará, depôs do governo da Câmara e instaurou uma junta. Junta essa que era vista como próxima de Portugal. Inicialmente, a Câmara dos Índios não apoiava as cortes. Isso se comprova através das atas dessa Câmara, porque elas tinham mais afinidade com a antiga monarquia portuguesa. Mas atenção, isso não quer dizer que eles eram monarquistas ou nada do tipo. Eles só estavam seguindo seus próprios interesses. A monarquia tinha garantido alguns direitos, ainda que mínimos, para essa população, enquanto que as cortes ameaçavam retirar esses direitos. Então era bem plausível essa posição. Verdade, Eduardo. Então, depois desse impasse com a junta provincial, e já avançando nesse processo, é enviado um decreto de independência para as câmaras, inclusive para as câmaras dos índios. Essa Câmara vai apoiar tal decreto, não só porque queria garantir a continuidade dos seus direitos, mas porque o governo do Rio de Janeiro ameaçava quem se opunha a essa declaração. Então, pessoal, esse resumo da movimentação das câmaras mostra que os indígenas estavam presentes nesse processo. Eles se comunicavam com a capital da província, as cortes de Portugal e o Rio de Janeiro. Ou seja, eles eram sujeitos ativos que eram orientados por seus próprios interesses. E essa fala, Helena, é muito interessante porque, além de destacar a autonomia que os indígenas tinham, é interessante, né, para a gente repensar na ideia que se tinha de nacionalidade nesse contexto, né, que era um mito. Porque a população, assim como os indígenas, não se identificavam tanto como brasileiros ou portugueses. As decisões eram tomadas de acordo com o que fosse mais favorável para eles mesmos. Exatamente, mas como a gente falou no início, a participação indígena não se resume ao campo da política institucional. Eles também estavam presentes nos campos de batalha nesse processo de independência. E alguns exemplos dessas guerras nas quais os indígenas, né, participaram foram as do Piauí e da Bahia. Essa população era recrutada e não tinha um posicionamento uniforme, ou seja, os indígenas de uma localidade poderiam apoiar um lado e os de outro, o outro lado. Tudo dependia mesmo era de interesses específicos dessa população. Portanto, essas guerras na independência não foram guerras de nacionalidade, mas sim guerras de interesses. Então, os indígenas participavam dos conflitos no Ceará e ajudavam a expulsar os apoiadores de Portugal dessa província. E, em seguida, eles vão para o Piauí, onde também vão lutar. Pois é, Diane. Então, a gente tem que pensar qual que era o contexto do Piauí, né? E aí, nessa província, Dom Pedro tinha sido aclamado na cidade de Parnaíba, porém, as elites da capital da província, na cidade de Oeiras, eram favoráveis à causa portuguesa. Então, diante disso, as elites da capital mandaram tropas lideradas por José da Cunha Fidier para conter esse movimento separatista de Parnaíba. Portanto, né, houve uma repressão de quem apoiava a independência. Então, a província do Ceará, que já estava apoiando Dom Pedro, mandou forças para o Piauí para lutarem contra as elites favoráveis às cortes. Essas tropas, sob liderança de Luiz Rodrigues Chaves, eram mal armadas e não tinham formação militar. Então, essas duas tropas, a das elites do Piauí e a do governo do Ceará, se encontram no Riacho Genipapo, e lá se dá um dos conflitos mais sangrentos desse contexto, mas que ainda é pouco falado. As tropas do Ceará foram massacradas, já que não estavam preparadas para tal conflito. E ainda depois disso, com o envio de tropas de outras províncias, a elite pró-Portugal do Piauí foi derrotada. No entanto, a Batalha de Genipapo ainda ficou marcada. Boa parte das tropas enviadas pelo Ceará era composta por indígenas, né, devido à política de recrutamento militar e à debilidade das tropas, que faziam com que o apoio indígena fosse indispensável. E não podemos esquecer, né, que esses indígenas eles portavam suas armas tradicionais, como o arco e flecha, além de terem desempenhado papel importante em outras campanhas, como no Piauí e em outras localidades. Então, né, a gente tem que reforçar que eles desempenharam um papel ativo na conquista da nossa independência. Bom, é isso, pessoal. Hoje a gente conseguiu ver um pouco sobre a participação indígena no processo de independência do Brasil. Essa participação não se limitou ao papel de espectador. Muito pelo contrário, foi ativa em várias frentes, incluindo no campo político e militar.
E a população indígena, assim como os outros atores envolvidos, não eram guiados por sentimentos de nacionalismo, mas sim por interesses próprios. E é inegável que eles desempenhavam um papel muito relevante para a independência do Brasil e em muitos outros momentos da nossa história. Bom, pessoal, então nesse episódio a gente viu um pouco sobre a questão dos indígenas, a presença dos indígenas no processo de independência do Brasil. E foi um processo bem interessante, como a gente viu, teve coisas bem legais que a gente debateu. E agora, no final do episódio, a gente vai fazer aí uma roda de conversa sobre o tema. A gente vai destacar o que a gente achou de mais interessante, mais relevante, como que a gente pode relacionar outras coisas com o que foi tratado no episódio de hoje. E eu vou começar destacando 2 pontos. O primeiro ponto é como que a gente não conhece muito das histórias nas quais os indígenas participam, né? Porque, por exemplo, a gente vê na questão das guerras de independência, a Guerra da Bahia, no próprio Rio de Janeiro, a gente tem esse destaque na Bahia, né? E na própria Bahia e no Sudeste. A gente não vê tanto sobre a Guerra de Independência no Piauí, no Ceará, e aí é algo bem interessante que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E outro ponto que eu gostaria de destacar também é sobre a percepção geral que a gente tem dos indígenas na nossa história, porque para o senso comum parece que os indígenas só estavam ali no início do processo de colonização. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles lidaram ali com os indígenas, depois os indígenas desapareceram por um longo período e ressurgiram agora com a discussão do marco temporal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Analisando, por exemplo, como foi o episódio de hoje, o processo de independência do Brasil, e também outras histórias que a gente pode abordar. E aí uma história bem interessante que eu gostaria de mencionar, talvez aí a gente faça um episódio no futuro, mas não vou me alongar tanto sobre essa história, é a história de Mário Juruna, né? Que foi um deputado indígena que estava presente ali no contexto de ditadura militar. Então, isso foi bem interessante mesmo. Então, houve essa participação indígena durante esse processo. Então, isso é um exemplo de que os indígenas participaram ativamente do processo histórico brasileiro, não só em períodos específicos, não só em contextos específicos, mas durante todo o processo. Os indígenas não desapareceram da história brasileira. É importante a gente frisar isso, né? Tendo em vista como que os indígenas são abordados no contexto educacional de história do Brasil, né? O que vocês acham, meninas? Mas é por conta dessa visão eurocêntrica de processo e de currículo mesmo, sabe? Que parece que as coisas, elas, para dar legitimidade, elas precisam estar hierarquizadas. Aí você, para, tipo assim, reafirmar sua posição de poder, você precisa invisibilizar o outro, né? Tirar dele todo aquele esse ato do que tornaria ele um ser humano que também produz e pensa e tudo mais. E esse é um outro problema, voltando na questão da produção historiográfica. Como que as epistemologias que não são eurocêntricas, elas são desprezadas por muito tempo no que a gente tem, sabe? E aí é um processo, assim, bizarro de desigual mesmo, pensando assim, sabe? Aí entra naquela questão da lei que você estava dizendo, de como que, por muito tempo, essa história oficial falou o que quis, né? Teve esse espaço todo, e a distância para que essas novas não, né? Essas narrativas que foram silenciadas, para que elas ganhassem lugar de discussão também nos debates, não só como sujeito passivo, né? Aquele que está ali e tal, mas como um sujeito ativo mesmo, né? No primeiro momento, eu sou fiz serviço social, atuo tem mais de 3 anos na área, e pensando assim, até saindo da história, quando você para para pensar, nenhuma lei foi preparada nesse sentido. Eles tratam como se fossem todos iguais, a gente não tem cultura, como se fosse uma cultura só. E aí o meu primeiro questionamento com a Helena em relação a isso foi a questão até da Maria da Penha, porque é algo que eu trato todos os dias no meu ambiente de trabalho, e quando eu peguei para estudar, eu falei, cara, e aí, a mulher indígena? Como é que tá essa questão da Maria da Penha? E aí, pesquisando, você vê que tem todo um movimento aí. Esse ano tem uma conferência nacional e não está sendo abordado. Ninguém está tocando nesse assunto. Então, assim, você vê que até hoje eles são apagados, sim. Por mais que tenham sido criados a lei. A lei veio, depois de muito tempo,
Só que mesmo assim continuam sendo apagados. E foi uma coisa que eu abordei. Eu fiz serviço social aqui de 2013 a 2016. Eu não tive esse estudo, essa preparação para trabalhar com esse público. É como se todo mundo fosse igual. E aí meu questionamento é, e uma mulher indígena hoje que chega para mim e fala que é vítima de Maria da Penha? O que eu faço com ela? Eu tiro ela do território? Ela não é igual a qualquer outra mulher que chega lá. Cada um tem uma cultura, uma especificidade. Eu faço o quê, né? O meu questionamento da Helena foi esse, quando a gente começa a ler. Que até hoje eles estão apagados da história. E aí, quando você fala o mínimo, às vezes a gente vai falar assim, corrige, igual a gente discutiu dentro de sala. Ah, não é índio, é indígena. Ah, mas pra que essa frescura? Eu já escutei muito isso. Por que não pode ser índio? Sabe? É como se anulasse aquela questão toda. Mas aí eu boto fé demais no que o Eduardo estava trazendo, dessa questão de construção de uma identidade nacional, onde o outro, né, o que era considerado diferente, foi completamente ignorado dos processos. E aí dá essa visão para a gente, né? Poxa, a quem interessa essa invisibilização? Essa construção de uma ideia de nação, né? Essa questão toda, onde eu estava querendo chegar, é que esses processos de construção de identidade nacional, por exemplo, parte do quê? Identidade fala de coisas que, óbvio que são diferentes, mas foca nas semelhanças, né? O outro, que é esse diferente, essa dimensão de alteridade, é uma questão que a gente tem que trabalhar pra caramba ainda na nossa história, sabe? Nessa questão da historiografia, outro ponto muito interessante é como que as narrativas que incluem os povos indígenas e as pessoas negras tentam homogeneizar toda a população brasileira. Eles tentam colocar uma igualdade desigual nesse processo. Então, tipo, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Tem toda essa questão. E aí tem todo esse mito da história brasileira, dessa democracia racial, que aí a Luciana vai aprofundar um pouco mais depois, todo esse processo, que faz com que muitas pessoas hoje tenham a visão histórica de que o processo histórico de independência, por exemplo, do Brasil foi pacífico, que não houveram guerras. E como a gente discutiu nesse episódio, teve várias batalhas aí pela independência do país, né? Eduardo, você falou a questão da hegemonia, né? E referente a essa questão de povos, essa diversidade. E muitos, dentro dos povos indígenas, a gente geralmente colocam eles dentro de um mesmo lugar. E não é assim, né? Esquece que existem várias etnias, várias culturas, várias formas de organização dentro desses povos indígenas. E é justamente isso. Eles tentam colocar dentro de uma caixinha, dentro de uma forma de uma humanidade, dentro de uma forma social única de existente, e se esquece da forma independente, vamos dizer assim, que esses povos têm. Me lembra até um pouco da Constituinte de 1987, no qual a Ayrton Krenak pintou o rosto, né, em forma de protesto com tinta de genipapo. E olha só, foi em 1987, olha esse salto, no qual estava se decidindo, né, o direito dos cidadãos, não só indígenas, mas brasileiros, e no qual ele faz esse gesto de resistência, pintando, ele vai, no caso, ele vai na sua fala, e durante a fala ele vai pintando o rosto em forma de resistência. Esse gesto, no caso, ele teve uma resposta forte, tanto que o resultado disso foi que, na Constituição de 1988, reconheceu os direitos dos povos originários, né, dos indígenas, sobre suas terras, garantindo sua posse permanente no usufruto, inclusive nos recursos naturais nela existentes, no caso, onde essa população moram, né? E eu acho muito importante a gente pensar nisso. Então, assim, esse salto, e foi só em 2008. Né? A lei foi em 2008. A lei só foi em 2008. E pegando esse gancho aí que você falou, Diana, eu acho que a gente importante lembrar, né, que se tornou obrigatório se discutir o estudo, né, da cultura indígena nas escolas em 2008, com a Lei 11.645. Então, assim, a gente pensa que em 1988 a Constituição, então só 2008 que foi se tornar obrigatório nas escolas o estudo da cultura indígena. Quantas pessoas já não tinham passado nas escolas nessa época?
Então, assim, muitas pessoas nem têm essa bagagem de discutir o que é a cultura indígena, quem é o indígena e a verdadeira história do indígena no país. Teve em 2003 uma mudança, né, Lu? Foi em 2003 que teve uma mudança nas diretrizes, mas eu acho que só em 2008 que expandiu para a representação dos povos indígenas dentro das diretrizes escolares, no caso, né? E a gente pode pensar até nessa questão indígena, até a questão que a gente estava discutindo sobre o antropoceno, que está aí, é uma discussão nova na historiografia, mas que tem tudo a ver com a cultura indígena também. O mundo está aí acabando, cada vez mais quente, e o povo está preocupado só em tecnologia. Um dia falou uma frase e eu jamais esqueci, que essa questão, né? O mundo vai acabar cada vez mais quente. Mas vai acabar para quem? Para quem que esse mundo vai acabar? Para nós ainda está muito confortável esse calor, a gente tem um ar-condicionado. E os indígenas? E aí, assim, a gente tem que pensar nesse sentido, né? Não lembro se foi o Krenak que falou algo do tipo também. Ele fala que parece que para ele já acabou, esse mundo já acabou. Eles já estão, eles já deram o jeito deles de sobreviver, e nós? Exatamente, no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala justamente isso. O nosso mundo acabou em 1500, quando os europeus chegaram aqui. E a gente, desde 1500, nós estamos diariamente construindo a nossa vida. A gente dá um jeito. Eu tenho pena de vocês. Ele fala justamente isso. E aí, gostaram da história? Se gostaram, deixe seu like aqui no YouTube, ative o sininho e nos acompanhe não só aqui no YouTube, como também no Spotify e na Amazon. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre Chica Manicom, a primeira travesti do Brasil. E não se esqueçam que tudo isso e muito mais a gente encontra no curso de História da UENG de Carangola. Aqui, todas as histórias importam. Venham fazer história com a gente. Você ouviu? Vou contar uma história para você. Um projeto do curso de História da UENG Carangola.